A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. 1h06, 23 de junho, segunda-feira. Estamos abrindo mais uma semana com o Cafezinho Missioneiro. Sempre com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida, e Grins Café Corporativo. Lembrando que tudo se resolve com um bom café. Temperatura no momento é de 10 graus, tempo ensolarado, e a temperatura vai baixar ainda, hein? Dani, amanhã a gente deve zerar os termômetros. Boa tarde. Boa tarde, com muito frio, tudo certo? Tudo sob controle. Que bom. Boa tarde, comunidade. Aqui é Dani Schneider, nesse dia frio e com sol. Vamos acender ideias, possibilidades aqui no Cafezinho Missioneiro. Hoje o tema é empreendedorismo, startup, inovação tecnológica e a nossa capacidade enquanto comunidade empreendedora de enxergar conexão onde os outros enxergam distância. Inovação é conectar pontos que ainda não estão conectados. Quem disse isso foi Silvia Leal, uma das grandes referências brasileiras e hispânica em inovação. E o nosso convidado do dia é Carlos Oberdan Rolim, ou simplesmente o Ober. Referência regional em tecnologia e inovação. Ele é PhD em ciência da computação, foi professor da URI Santo Ângelo, é especialista em redes distribuídas e cloud computing e tecnologia e é CEO do Exolab Serviços Corporativos. Desde janeiro de 2024, atua como diretor em tecnologia e inovação na FASA Santo Ângelo. Ele também fundou o primeiro coworking da cidade, o Mindset Coworking, ou ExoHub Mindset, atuando como mentor em eventos como Startup Weekend, entre outros eventos de inovação na região. Hoje vamos conversar um pouco sobre o que realmente significa empreender com inovação, o que é uma startup e como a inteligência artificial está mudando os modelos de negócio e por que o poder público tem papel fundamental nesse cenário, especialmente em cidades como Santo Ângelo, que já conta com uma lei municipal de inovação. Então eu fico muito feliz em estar aqui contando com o meu amigo Oberdan. Seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro, meu querido. Obrigado, Dani. Obrigado. Primeiramente, então, boa tarde para todos os ouvintes. Boa tarde também para vocês que estão por aqui, né? E eu acho é uma satisfação gigante sempre poder voltar ao programa, né? Apesar de estar com essa nova roupagem agora, a gente já vem participando de uma longa data. E é bacana a gente ter essa troca de ideias, tá? E eu acho, inclusive, assim, ó, duas coisas. Parabenizar vocês pela estrutura que vocês criaram, enfim, desse bate-papo, trazendo temas diferentes que eu tenho acompanhado quase todos os dias, né? E a gente vê exatamente essa diversidade de temas, e isso é a segunda questão, me coloca numa responsa muito grande, que é o quê? Já teve muita gente bacana aqui passando. Então eu espero, sinceramente, também estar à altura de todos, tá? Meu querido, você só encabeça essa lista de pessoas bacanas da cidade, tá bom? Até um café gostosinho ela me deu aqui. Ó, do nosso patrocinador aí, ó. A Grins Café tá na área. O café do Grins é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Merchan Grins. Ober, então assim, ó, eu te conheço muito bem, tu é meu parceiro, meu amigo, enfim, tô muito feliz de fato com a tua presença aqui. Mas pra quem não conhece o Ober ainda, eu gostaria que tu contasse um pouquinho de ti, da tua trajetória no universo da tecnologia, desde a graduação lá na ciência e computação até o teu doutorado, enfim, um pouco do que tu está fazendo agora. Conta um pouquinho de quem é, para as pessoas, quem é o Oberdan. E pode falar um pouquinho lá daquele teu levantamento lá de peso, enfim. Que nem é isso, sempre né? Tocam, né? Gente, então assim, o Oberdan, né? O Oberdan, papai me botou no bom caminho desde cedo, então, em homenagem ao zagueiro gremista, tá? E... Sabia muito. Sabia muito. E eu sei que ele deve estar me ouvindo agora, então, obrigado, pai. E o pessoal começou a me chamar de Ober, né? Lá pelas tantas. Isso aí foi desde a época de... Ali quando a internet estava começando aqui muito na cidade, então parte do pessoal usava muito os bate-papos online e tal, não o chat wall, aquilo e tal. Era muito do IRC, né? O pessoal usava muito... na época ali, foi lá em 98, por aí, 99, nessa época. E aí eu tinha que botar o apelido, né? E aí um belo dia eu me lembro, eu acho que eu entrei com Ober, alguma coisa assim, e acabou ficando, e sempre ficou Ober, e todo mundo me conhece por Ober, né? Mas o Ober, então, não é meu sobrenome, tá? Alguns já me chamaram de Ober por sobrenome, mas não é. O Ober é devido ao meu segundo nome, né? E eu sempre tive muito interesse, desde pequeno, pela área de tecnologia, tá? E aí comecei já...
Eu sempre brincava que enquanto muitos iam jogar bola e tal, eu pensava em como é que se construía programa, como é que fazia, como é que funcionava as coisas. Principalmente o rádio antigo da minha avó, né? Que desmontava e não conseguia montar de novo, sobrava peça. E aí lá pelas tantas eu acabei entrando na época num cursinho de programação, isso aí lá, cara, eu acho que eu devia estar na 4ª série por aí. E teve uma rifa. E eu acabei ganhando um computador na rifa. E eu imagino um computador na época, isso aí é lá, enfim, em 80 e poucos, né? Ah, mas que presente. E aí, claro, tinha problemas que, por exemplo, até pra gente ligar na questão do monitor, tinha que ligar na TV. E aí, imagina, tinha só uma TV em casa, preto e branco, como é que tu vai ligar? E aquele negócio, vai estragar a TV, e aí não tinha conexão, enfim, foi um caos. Mas lá pelas tantas a gente conseguiu fazer funcionar. E aquilo ali me encantou cada vez mais e me estimulou muito a estar envolvido com essa área. Então eu sempre digo que tem muitos que acabam, não se decidem, ou demoram um tempo maior para se decidir. Eu desde cedo eu já tinha essa ideia de estar envolvido com tecnologia. Só que a minha ideia também era em relação a exatamente de entender que a tecnologia ela traz algum diferencial e tentar fazer com que outras pessoas entendessem isso. Uhum. E aí vem a questão da área de educação, ela em determinado momento ela acabou também entrando muito forte, tá? E claro, eu sempre tive a família, nossa família é extremamente unida e humilde, então nós nunca tivemos assim, grandes recursos financeiros e tal, mas mesmo assim houve um esforço gigante de todos no sentido de me dar ou fazer com que eu tivesse uma graduação. E aí realmente eu comecei a fazer a graduação na verdade nem foi em ciência da computação, comecei a fazer na época em sistemas, depois eu mudei para ciência. E ali para mim foi um negócio bem interessante porque eu vi exatamente as possibilidades que surgiam. E a área de ensino, ela acabou sendo muito, muito forte em mim. E desde o início eu dizia assim, olha, eu quero continuar estudando, não quero parar de estudar. Em paralelo a isso, por que eu falo da questão de família? Porque sempre houve um estímulo de vendo a questão familiar, do esforço, daquela valorização do pouquinho que tu ganha, tu dá valor para as coisas, e aquilo fez com que, de certa forma, eu também tentasse buscar em alguns momentos auxiliar a família para ganhar recurso e até para não ser aquela coisa do tipo, tu tá ganhando tudo. Não, então sempre foi suadinho a coisa. Foi recíproco. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalhei como balconista em locadora de vídeo, né? Já nem fechou, nem existe mais, mas foi a primeira oportunidade que foi me dada. E aí nós fomos evoluindo, fui, enfim, na graduação, daí lá pelas tantas eu acabei saindo dessa locadora, trabalhei durante, não me lembro, acho que 4, 5 anos, saí, fui convidado para dar aula num cursinho de informática que também não existe mais. Aí foi a minha primeira experiência ensinando pessoas a usar computador e coisa, imagina, sei lá quantos anos eu tinha 15, foi um pouquinho antes de entrar na graduação, né? A graduação não entra com 17, por aí. Foi uns 15, 16 anos, e eu ensinando pessoas mais velhas, vamos dizer assim, que eu, a usar um computador. Claro que parecia um bicho aquele para algumas pessoas, né? Ainda parece. E aí, sempre com esse viés, então, pensando educação, negócio, tecnologia, sabe? E aí, quando eu acabei saindo para estudar, que eu fui fazer um mestrado, eu acabei tendo um contato um pouco maior com uma realidade exatamente de ver pessoas que queriam criar o seu próprio negócio e precisavam de um suporte, precisavam de algum lugar, uma referência, enfim, alguém que auxiliasse elas. E aí quando eu voltei, é bem interessante essa história, eu sempre conto até em palestras que a gente faz e tal, que quando eu voltei, alguns alunos, eu voltei daí para trabalhar na universidade aqui, alguns alunos me chegaram e me disseram assim, nós gostaríamos de criar uma empresa, assim, assim. E eu falei o seguinte, pô, que legal a ideia deles, que boa iniciativa. Eu sei que eu já tinha contato na universidade que eu estudava, que eu fui fazer o mestrado, com questões de empreendedorismo, e aí tinha uma incubadora de empresas, tinha todo um parque tecnológico sendo formado, tinha todo um ecossistema construído, né? E eu pensei assim, que legal, podemos ver se tem aqui alguma coisa. E aí eu acabei encontrando dentro da universidade tinha lá uma incubadora de empresas, né? Ou melhor, tinha uma incubadora. E aí eu sempre falo, eu liguei pro setor de informações, perguntei onde fica a incubadora. Daí a pessoa me disse, fica lá no prédio tal. Daí eu cheguei lá no prédio tal, falei com a secretária e disse, olha, eu queria saber onde é que é a incubadora. Aí a moça me pegou literalmente pela mão,
e disse, não, vem comigo. E me levou lá fora. E chegou e me disse assim, tá aqui. Da hora que ela mostrou, na verdade, tinha um negócio todo de plástico, era uma estufa cheia de flores dentro. E eu cheguei e falei, tá, não, mas a incubadora, e ela tá aqui? E eu, não, a incubadora de empresas. E ela, eu não sei o que é. E eu, não é estufa, não é incubadora de plantas, não é coisa... Porque, na verdade, nessa época, e isso foi lá em 2007, não se tinha ideia ainda direito de coisas aqui a respeito da incubadora. E aí foi um momento que eu percebi o seguinte, eu disse, tem muita coisa que pode ser feita. Né? Tem muita coisa, tem um caminho gigante, mas exatamente no sentido de como é que nós podemos fazer para auxiliar esses estudantes ou pessoas que querem investir, querem criar o seu próprio negócio, né? Ter algum tipo de suporte. E aí foi exatamente no momento em que houve toda uma movimentação, né? E aí foi uma série de coisas que tiveram que ser feitas, e aí teve que se correr através de recursos, buscar recursos, enfim, tudo isso para poder rodar, até que foi implantada a questão da incubadora de empresas, que eu fiquei durante um tempo trabalhando como gestor. E Dani, assim, dificuldade gigante, principalmente no sentido de tornar a cultura empreendedora alguma coisa mais forte na comunidade. Hoje a gente vê muito se falar em inovação. Nessa época ali, 2000 e pouquinhos, 2007, 2008, por aí, quase não se falava nisso. Não se falava nada. Então as pessoas até pensavam assim, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Como é que eu vou ter um negócio? Como é que a gente brincava até... Não se falava aqui, né? Aqui, claro. E aí até muitos assim, a gente via muitos pais dizendo assim, eu tô colocando meu filho numa área de tecnologia porque ele gosta muito de joguinho, mas como é que ele vai ganhar dinheiro com isso? O pessoal não conseguia ver exatamente esse mercado vasto que tem, né? Sim. Mas era uma coisa muito local, e a gente vinha o tempo inteiro tentando bater nisso, trabalhando, porque sempre acreditamos que a questão de inovação, ela realmente consegue mudar a realidade local, né? Essa que foi a tua conexão, que te colocou da educação junto com o empreendedorismo e todo o resto foi vindo. Isso, e aí, claro, o que aconteceu? Eu continuei estudando, né? Daí eu acabei também saindo o tempo fazer o doutorado. E aí, enfim, sempre pensando, aí eu já estava mais inserido, vamos pensar assim, em assuntos de empreendedorismo. E chegou um momento em que, como eu atuava muito em questão da incubadora e tal, eu acabei assumindo, então, em alguns momentos, algumas disciplinas, ou sendo convidados em algumas disciplinas e tal, para fazer falas da aula, enfim, sobre empreendedorismo. E aí chegou num ponto que eu falei assim, cara, peraí, eu não quero ser empreendedor de palco, né? Não quero ser aquele cara que fala e nunca fez. E claro que eu já tinha uma trajetória de coisas que tinham sido feitas permitiam falar, antes, né? Claro. Então tinha coisas que já eram feitas antes, mas exatamente no sentido assim, cara, eu vou pensar exatamente, eu vou criar um negócio meu, vou tocar um negócio meu, vamos fazer as coisas andar. E isso aí, então, eu acabei pensando assim, onde é que eu vou, como é que nós vamos trabalhar com isso? E aí houve um negócio interessante que na época tinha um espaço, tá? E esse espaço já era o espaço que tinha sido pensado numa estrutura de coworking, só que ele era um espaço que realmente ele não estava sendo muito bem aproveitado. E aí houve uma movimentação, houve um convite das pessoas na época, convidaram e disseram, olha, tu não quer assumir isso aqui? Eu falei, bom, vamos lá, vamos ver. E casou, casou, a oportunidade apareceu, e realmente a primeira coisa que eu fui fazer, que daí é bem interessante, que foi o seguinte, eu até também falo em palestras, que quando o pessoal chegou e me convidou, eu falei o seguinte, bom, a primeira coisa que eu vou fazer, existe mercado para isso aqui? E aí eu conversei com algumas pessoas, contratei pessoas que foram fazer uma pesquisa de mercado. E elas ficaram durante alguns dias caminhando por locais da cidade e entrevistando pessoas se elas sabiam o que era um coworking. E o interessante foi que assim, eu não me lembro o número correto lá do percentual certinho, mas por exemplo assim, tinha dado quase 90% das pessoas nunca tinham ouvido falar sobre coworking. Tenho certeza disso. E aí eu pensei assim, cara, que legal. Que legal. Por quê? Porque muitos acabam pensando o seguinte, nunca ninguém ouviu, eu não vou me envolver com isso, que isso não dá certo. Ou tu pode olhar daquele jeito dizendo o seguinte, nunca ninguém me ouviu, tem um mercado inteiro, né, um oceano gigante para te conseguir explorar. E aí foi exatamente nisso que eu acabei me envolvendo com a ideia do coworking, né? Então confesso também que era um momento que a gente não tinha muito nítido o que seria, como é que funcionava, o que tinha, o que não tinha.
E aí começamos a fazer algumas iniciativas semelhante muito ao que a gente fazia com a incubadora, né? Então foi uma coisa meio paralela, assim, algumas coisas criaram sombra, inclusive, umas nas outras, mas a ideia sempre foi no sentido de incentivar a cultura do empreendedorismo na região. E ele deu tão certo que nós tivemos que sair desse espaço e ir para o espaço maior, né? E aí esse espaço maior foi num andar inteiro de um prédio, e se começou, então o andar começou a se evoluir coisas muito rápidas, né, a desenvolver iniciativas, até que em 2020 veio a pandemia, né? E aí eu sempre digo que se a pandemia tivesse acontecido questão de 2-3 meses antes, nós teríamos quebrado, tá? Teria fechado as portas, porque foi bem um momento que a gente estava saindo dessa transformação, dessa mudança de espaço, e aquilo ali tinha um custo gigante, enfim, que envolvido. E aí nós acabamos pegando essa oportunidade que fechou, parou tudo, e eu disse o seguinte, cara, ok, vamos pensar em novas coisas. E aí eu fiz um programa de aceleração, tá? Esse programa de aceleração de startups, ele foi o programa da Foundry Institute, e ele foi online, mas ele é o programa, é o maior programa de aceleração do mundo que se tem nesse formato. E foi interessante porque, assim, ele é um programa que entra, para te entrar, na época tinha 1.000 e poucos inscritos, e aí foi selecionado lá, acho que 30 ou 40 para fazer, nós tivemos que fazer teste psicológico, blá, blá, tudo esse tipo de coisa. E é interessante porque existe durante o programa, eles têm uma média de corte. Então, em alguns momentos, tu simplesmente é cortado e tu sai fora mesmo, te tiram. Então, as pessoas que graduam no programa, elas, vamos pensar assim, elas têm o programa te exige muito, pra caramba. E o interessante foi que um dos diretores e mentores do programa, nós acabamos nos aproximando muito, né? E aí nós começamos a ter uma relação bem bacana de mentor e mentorado, e lá pelas tantas virou uma amizade realmente muito forte. E aí eu fui descobrir que ele tinha uma rede de inovação, que era a rede ExoHub, no caso, onde ele tinha vários pontos espalhados no estado, aqui na região sul, e nós acabamos nos inserindo, fazendo parte dessa rede. E aí nós começamos, enfim, aí o negócio, vamos pensar assim, acabou mudando muito de divisão. Perfeito. Porque daí tu começa a ter acesso a clientes maiores, a contratos maiores, a coisas maiores, e só que uma coisa que a gente percebe, assim, que mesmo que tu tenha acesso a coisas assim, a recursos maiores, em algum momento tu precisa de alguém que te pegue pela mão e te conduza. Perfeito. Então eu acho que o negócio, assim, quando a gente fala muito de inovação, e aí uma coisa que eu acho interessante, a parte de educação inovadora, ou pensar assim, em aplicar a inovação na educação, tem muita gente que diz assim, mas vamos criar uma coisa nova, vamos fazer uma coisa... Tem coisas básicas que as pessoas não sabem como faz. Tem coisas simples que precisam ser feitas. E aí uma coisa que é muito importante é que tu tenha pessoas, ou tu tenha um local, ou enfim, uma rede, ou qualquer coisa, mas uma referência que te diga muito o que tu precisa fazer. E isso não é assim, muitas pessoas pensam, mas para eu trabalhar com inovação, eu tenho que saber de tecnologia, não. Tu pode trabalhar não necessariamente, não necessariamente. Tu pode ser inovadora todos os dias no teu negócio. Perfeito. Desde aquele negócio simples que tá lá, trabalhando somente na sua casa, até uma grande corporação. Olha, eu te deixaria falar horas aqui, tá? Mas eu tenho que chamar um bloquinho comercial. A gente chama um bloquinho e a gente já volta aqui para conversar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Voltem aqui conosco daqui a pouquinho. 1h24, lembrando que a pauta é empreendedorismo, startup, inovação tecnológica e a nossa capacidade enquanto comunidade empreendedora de enxergar as conexões onde os outros enxergam distância. Com a gente aqui o Carlos Oberdan Rolim. Você pode participar também, amigo ouvinte ou internauta, mandando seu WhatsApp para o 99911-4660. Com a força da Corsã, Uri Gringos Café. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como o saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande.
Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Boa tarde, voltamos agora 13h29, sempre com o apoio de URI Santo Ângelo, Grinks Café Corporativo e Corsã. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Carlos Oberdan, a gente está falando sobre educação, sobre empreendedorismo, startup, educação empreendedora também, enfim, vários assuntos de tecnologia. E a gente segue falando, a gente estava falando do coworking, né? É importante reforçar para quem não sabe o que é um coworking, que é um espaço colaborativo onde diferentes profissionais e empreendedores dividem ali estrutura, ideias, conexões e desenvolvem seus projetos num único ambiente, aproveitando, né, a presença de todos ali. E a gente tem o coworking aqui do Ober, que é o ExoHub Mindset, é isso, né? Que é aqui no Brasil, então quem não conhece, vale a pena ir lá conhecer o espaço, enfim, e trabalhar lá, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Aproveitando essa pauta, Ober, eu quero saber se tu sentiu, depois da abertura do coworking, qual o impacto que teve na comunidade, porque assim, a gente que trabalha com inovação, com tecnologia, com empreendedorismo, enfim, a gente busca sempre essa questão do fomentar o ecossistema, né? E é importante que as pessoas saibam que existem, né, o que a gente fala das hélices da inovação, né? Da conexão entre setor público, setor privado, né? As universidades, a academia e a comunidade, né? A comunidade, os civis, enfim. Então, como que para ti foi depois desse negócio disruptivo, diferente, né? Porque bem como tu falou, há uns anos atrás a gente não ouvia falar disso. Eu lembro que quando a gente começou o movimento de inovação, falar lá nas ISAM, enfim, isso foi em 2018, né? Já faz bastante tempo. Tu já fazia isso antes. Então, assim, aquela história de quando cheguei aqui tudo era mato, né? E essas oportunidades foram surgindo, enfim. A partir do coworking, o que tu sentiu de impacto? Onde que tu sentiu que, não, isso faz sentido e trouxe mais pessoas para junto, enfim? Dani, eu vejo que na verdade o coworking foi vamos pensar assim, foi um pequeno ponto, tá, que surgiu em algum momento, tá? Então ele acabou sendo um reflexo de ações que vinham sendo feitas, né? Sim. Mas se começou muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, com diferentes pessoas fazendo. E eu acho que esse conjunto de atividades, eles acabaram impactando, né? Seja através de incubadora, de palestra na universidade, dos ISAM, do coworking, enfim, tá? Eu acho que tudo isso contribuiu e ainda contribui muito para que a gente acabe criando essa mentalidade, e até o nome de Mindset é exatamente por causa dessa questão de mentalidade, né? Que tu cria essa mentalidade de empreendedorismo, né? Ou essa mentalidade de questões de inovação e tal. E aí a gente vê o seguinte, que muitos programas ou muitas coisas que nós fizemos tiveram focos diferentes. Até esses dias tu teve aqui com o pessoal da Agir e tal, acho que foi bem bacana. A própria construção, a criação da Agir, ela acabou sendo vamos pensar assim, das coisas que houve uma mudança muito grande na época. Foi toda uma construção que foi feita naquele momento até para Agir vir a existir, vamos pensar assim, para que se tornasse também uma referência. Então, tu ter coisas diferentes, né? Eu, na época, eu acabei assumindo como primeiro vice-presidente da Agir, então a Agir passou a existir, e aí o Rodrigo era o Zuco, né, era o presidente, eu era o vice, e eu, inclusive, eu acabei ficando, um dos pilares que nós definimos foi o pilar da educação. Uhum. Então, tinha vários pilares, né, mas o que eu acabei assumindo era o pilar da educação também, como o meu. E uma das coisas que foi feita foi uma costura para que começasse a rodar programas através do Sebrae de educação empreendedora em escolas. Uhum. Então foi lá eu não lembro que época foi,
tá? Mas foi em alguns anos atrás que surgiu, foi antes da pandemia, tá? Deve ter sido em 18, 19, por aí. Foi essa fase que as coisas começaram a borbulhar que rodou mais. o GEP, né? Foi a primeira versão dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos, visando ensinar empreendedorismo, ações de empreendedorismo para crianças lá da primeira até a 9ª série, né? E tudo isso, assim, desde coisas de mostrar para crianças lá de uma sala tal, de uma forma transversal, como é que eles poderiam pegar o chazinho que é feito, secar ele e a família ganhar dinheiro com isso. Como é que eles poderiam fazer sabão e vender, feiras, enfim, é um programa bem bacana, né? Eu lembro. E aí nós começamos também a ver que poderíamos, além disso, desenvolver projetos para alunos do ensino médio. Então também aí eu participei diretamente, exatamente em sala de aula, indo mesmo nas escolas, auxiliando, enfim, vendo muita coisa. Teve daí iniciativas também exatamente para o ensino superior. Então nós tentamos pegar a educação assim, ó, olhando de uma forma transversal em tudo. Porque eu acredito muito que a educação, ela exatamente transforma. E aí notem que eu não estou falando de questão de ensino. Estou falando de educação mesmo, a educação em todos os sentidos, da família, enfim, de tuas ações, do teu dia a dia, comportamento, tudo isso, né? Não só a parte intelectual. E é bacana porque a gente vê, assim, ó, inclusive muito das pessoas que participaram de alguns projetos, às vezes eu encontro, e aí tu imagina a quantidade de pessoas que tu passa, tu não conhece todo mundo, não tem como tu conhecer todo mundo. E às vezes tu acaba vendo as pessoas, e aí, professor, como é que tá? Tu lembra? Eu já nem me chamo professor, é Ober, e aí, Ober, como é que tá? E tu acaba tendo essa relação e marca na vida das sabe pessoas, o que é mais bacana, né? Quando tu encontra uma pessoa que diz assim, olha só, de tanto que tu falou tal coisa, eu criei minha empresa, hoje eu tô fazendo tal negócio, sabe? E aí é um negócio legal que tu vê assim, ó, principalmente a área da tecnologia, ela te proporciona isso, que tu tenha essa, eu vou dizer liberdade, mas não é liberdade, é uma certa flexibilidade de tu conseguir atender, tu conseguir fazer coisas sem tu estar necessariamente em um local físico, né? Então, tem vários que a gente trabalhou no sentido convivemos, e eles têm seu próprio negócio hoje atendendo empresas, inclusive de fora do país, ganhando em dólar e por aí vai, e são pessoas que são empresários, né? E aí num contexto pensando exatamente de startup, ou pensando nesse mundo todo, as pessoas muito me questionam até o seguinte, tá, mas eu não consigo ser inovador, eu não, ou às vezes até alguns dizem assim, eu não sou inovador, ou eu quero ser inovador, e eu não sei o que é. E aí cria uma certa confusão no sentido do que é inovação. Então, se a gente for pegar e parar para pensar, o que caracteriza a inovação? Tem muitos que acham que simplesmente tu inventar alguma coisa nova é uma inovação. Na verdade, não. Na verdade, a tua inovação, quando tu simplesmente pensa em alguma coisa e tu materializa aquela alguma coisa, tu simplesmente está fazendo um processo inventivo. Agora, no momento que tu coloca aquilo ali e começa a explorar no mercado, ou que aquilo ali realmente impacte de alguma forma na vida das pessoas, aí aquilo pode ser considerado uma inovação. Então, inovação é valor agregado. No momento que tu gerou algum tipo de valor, tu está sendo inovador. E aí isso acaba, quando a gente explica, simplesmente assim, isso muda muito a forma, porque as pessoas olham e dizem assim, tá, mas então eu posso mudar alguma coisa na minha empresa que eu vou ser inovador? Depende. Se aquilo ali realmente gerar algum tipo de valor, tiver algum tipo de impacto que melhorou alguma coisa, legal, tu tá sendo inovador. E aí as pessoas entendem que elas não precisam ser pessoas só da área de tecnologia. Elas podem ser inovadoras em tudo, no seu dia a dia, em casa, no trabalho, enfim, intraempreendedores, aí começa um monte de conceitos, né? Mas é legal, Dani, que daí, em decorrência disso, a gente vê que empresas que se utilizam de tecnologia, que elas têm um grande mercado de incertezas, porque muitas vezes eu acabo criando um negócio e eu não sei se esse negócio vai dar certo. Não vai. Eu estou criando um novo tipo de produto, ou até mesmo pegando alguma coisa, melhorando ele, enfim, mas aplicando num nicho, e eu não sei se aquilo ali realmente vai dar certo ou não, se não vai. Ou seja, eu penso assim, eu ainda tô tateando muitas coisas, eu tô descobrindo muito. E aí a gente caracteriza isso como um ambiente de startups, né? Um ambiente onde as empresas estão em fase bem inicial, algumas nem empresas são ainda, né? Mas o bacana é que a ideia é que tu teste muito, tá? Até tu se definir, então tu faça muitos testes, e a partir do momento que tu vai testando, obviamente que tu vai fazendo o quê? Tu vai errando. E o erro, nesse universo todo, ele é um negócio bem salutar. Por quê? Porque quanto mais rápido tu errar, mais rápido tu vai acertar. E menos custo vai ter o teu erro.
Eu só quero voltar um pouquinho, Robert, no que a gente estava falando antes, porque eu quero, antes de encerrar essa parte, reforçar o quanto que é importante esse movimento que foi feito por ti e por tantos outros lá atrás, nessa questão Inclusive, tu é uma ativa bastante, né, Dani? de consolidar, entendeu? E de compartilhar e colaborar, enfim, e conectar de fato todos os interessados, porque assim, esse movimento ele começou lá e foi para as escolas, e prefeitura participou, e Sebrae participou, e empresas participaram, e isso proporcionou com que a coisa começasse e crescesse, né? Então, assim, o quanto que é importante que todas as hélices, todos os envolvidos se conversem e converjam, né, nas pautas, enfim, o que cada um tá fazendo, porque a gente só muda uma cultura, e que inclusive é uma dos propósitos da GIR que tu citou aqui, só muda uma cultura de fato quando todo mundo conversa sobre essa mudança de cultura, né? Então, até pra gente encerrar essa parte do ecossistema de inovação, do quanto que é importante que todo mundo esteja inteirado. Mas aí tu já estava falando sobre essa questão dos novos negócios, novos modelos de negócios, e eu queria que tu conceituasse, né, pra gente o que é de fato uma startup, então. O que diferencia uma empresa normal, né? O que não é e o que é uma startup? Legal. Dani, assim, ó, só então deixa eu só voltar uma casinha, né? Volta. Pensando ali nessa questão bem de ecossistema, tá? Então vamos pensar no ecossistema não como somente de startups, tá? Que eu já retorno. Mas pensando como um ecossistema de negócios onde as pessoas elas vão gerar algum tipo de impacto na sociedade, algum tipo de retorno. E esse retorno, óbvio, a gente trabalha pensando assim, tu trabalha por quê? Para ganhar grana. Sim. Só que, obviamente, que tu tem uma série de retornos, às vezes, que são, vamos pensar assim, monetários, né, não financeiros, que eles acabam realmente tendo uma grande diferença e uma grande importância. Então, a gente vê assim, ó, que na verdade, no momento em que as pessoas se conscientizarem e aí é uma coisa que vocês usam bastante aqui nos programas, tu usa muito, que é a parte de pertencimento. Então eu faço parte desse movimento, eu faço parte disso aí tudo, isso é importante para mim. Tudo aquilo que tu vai fazer, ele vai ter um impacto na sociedade. E aí nós não podemos olhar muito assim, eu tenho muitos que acabam ainda olhando e pensando assim, são pessoas que estão criando alguma coisa, são empresários, mas o pessoal acaba demonizando muita coisa, olhando como um explorador. Não é isso. A ideia é exatamente que tu tenha pessoas que vão gerar algum tipo de valor, que elas vão ter realmente algum tipo de riqueza, mas no sentido de distribuir essa riqueza para que as coisas realmente aconteçam. Se tu não tiver pessoas assim, nós ficamos muito... ou a evolução acaba andando muito devagar. Sim. Né? Então é importante que todo mundo se envolva e coloque... tenha essa consciência que ela faz parte disso aí todo. E aí seja do poder público, seja da parte de educação, de investimento, a comunidade como um todo. E aí, por isso eu retorno na questão do assunto de que a educação, principalmente das crianças, dos jovens, ele vai impactar muito no que a gente vai construir para amanhã. Perfeito. Tá? Ok, mas tudo isso culmina onde? Vamos pensar assim. Ele vai muito para essa área de trazer, então, esses novos modelos de negócio, né? E o pessoal utiliza muito essa palavrinha de chamada startup, que uma startup nada mais é do que um negócio que ainda não tem o seu... Pensando assim, é uma nova iniciativa, um projeto, um embrião de uma empresa, que ela não tem muito bem definido ainda seu modelo de negócio. Então, o que é um modelo de negócio? O modelo de negócio, ele vai representar exatamente como é que a minha iniciativa, ela vai gerar algum tipo de valor, tá? Então, o que eu estou entregando para as pessoas, né? O que problema eu estou resolvendo, o que eu estou melhorando a vida das pessoas, o que elas querem realmente. Exatamente como é que eu faço para colocar esse valor, para que as pessoas percebam esse valor e, obviamente, como eu ganho eu possa cobrar em relação por a isso. Tá? Então, como é que é feita a cobrança? Então, além dela não ter a certeza ainda do seu modelo de negócio, ela vive num ambiente de extrema incerteza. Então, aquilo que eu estava dizendo, ela não sabe se aquilo ali que ela está fazendo realmente está certo ou não está certo, por isso é muito teste. E por isso é a questão de erro, que também eu tinha falado. E aí, obviamente, que a ideia é que esse negócio que está surgindo, ele seja escalável. Escalável em que sentido? Em que eu consiga impactar o maior número de pessoas sem fazer grandes ajustes ou eu sem precisar inchar muito aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu tenho. Tá? E obviamente que isso aí é uma coisa assim, ó, que a gente vai ter muito viés tecnológico que vai possibilitar que tu expanda para diferentes mercados. Tá? Então, por isso que o pessoal associa muito startup com tecnologia. Tá? Mas nem note o seguinte, quer dizer que
todas as empresas nascem como uma startup, nem sempre. Nem sempre. Às vezes tu simplesmente tem empresas, principalmente mais tradicionais, que elas não se caracterizam por esse tipo essa forma de funcionamento, esse modelo de funcionamento. Tá? Então, e também a gente não pode olhar como nem toda empresa é startup, tá? E nem toda startup ainda tem condições de virar uma empresa ali na frente. Tá? Então, isso aí é bem interessante. E na nossa região, assim, nós temos um potencial muito grande de fazer com que novas startups surjam, que novos negócios surjam. E até hoje eu tava dando uma olhada tem alguns locais, principalmente, que colocam a nossa matriz aqui de vocação regional, vamos pensar assim, com questões que até vocês botaram, vocês já trouxeram o pessoal falando sobre turismo e coisa, teve uns negócios ali que o Zé falou sobre turismo, eu falando, cara, que coisa bacana isso. Impressionante. E as pessoas simplesmente não exploram, as pessoas não conhecem, não fazem uso, sabe? Então, eu acredito muito nesse potencial da tecnologia de startups aliadas à questão de vocação regional. Perfeito. Tá? A gente vai voltar, agora são 13h44, a gente vai pro bloquinho rapidinho, mas já volta aqui, continuem conosco. Reforçando aos ouvintes, no papo de hoje aqui com a gente, Carlos Oberdan Rolim, ele que fala da nossa capacidade enquanto comunidade empreendedora de enxergar a conexão onde os outros enxergam distância. Cafezinho tem a força da Corsã, Uri e Grins Café. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grins Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grins Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Voltando agora, são 13h48, com apoio de Uri Santo Ângelo, Corsã e Grins Café Corporativo. A gente está aqui com o professor Carlos Oberdan, o Ober. E a gente segue sobre o nosso papo aqui sobre empreendedorismo e startup. E eu quero... Tu colocou um ponto antes da certa dificuldade que a gente tem de fazer esse tipo de empreendedorismo no interior, enfim, né, na nossa cidade. O que tu acha que falta? Que mecanismos de apoio a gente poderia ter, sei lá, programas de aceleração, enfim, que seriam mais eficazes aqui na nossa cidade, na nossa região, enfim, mas principalmente em Santo Ângelo? Dani, a gente já vem há um bom tempo, né? Batendo sempre, sendo espancado muitas vezes, dando soco e murro de faca, que às vezes a gente até quer inventar algumas coisas que dá mais dor de cabeça do que resultado, né? E uma coisa que a gente percebe é que exatamente a primeira coisa, existem eventos, existem iniciativas, existem coisas acontecendo. Só que às vezes falta talvez um pouco de não vou dizer nem de união, porque não é esse sentido, não é nem divulgação, mas eu acho que é engajamento das outras pessoas. Tá? Então acho que isso é uma das primeiras coisas. E aí a gente vê que muitos acabam olhando aquilo e pensando assim, de novo, isso aí eu não vou fazer, é muito trabalhoso, isso aí não sei do que, e acaba deixando. E no momento que a gente acaba tendo algumas
entidades, vamos pensar assim, alguns agentes, eu acho que esse é o melhor termo, que conduzam muitas coisas, isso aí acaba facilitando para que o todo realmente dê certo. Então eu acho que penso muito que no momento em que a gente tiver mais envolvimento dessas diferentes agentes, e aí pode ser através de N formas, tá? Isso aí vai acabar estimulando não só a questão do surgimento de startups, mas vai estimular ainda mais a questão de empreendedorismo na cidade, tá? Porque a gente sabe que muitas coisas acontecem, vou usar um termo aqui, nas bolhas de cada um, né? A gente sabe que existe um movimento interno das empresas, das universidades, do setor público, mas se não se conversar, não vai, né? Não, exatamente. E aí a gente vê que falta essa interação, sabe? E uma coisa que eu sempre digo, que pra mim, no momento em que tu simplesmente tu olhar a questão daquilo que é ensinado na academia e ficar preso na academia não serve pra nada. Não serve pra nada. Tá? No momento que aquilo que o poder público fizer alguma coisa e não fazer as suas ações realmente ter um impacto na sociedade, também não vai servir pra nada. No momento que as pessoas simplesmente pensarem em acumular riqueza e não usar isso para gerar algum tipo de valor para a sociedade, não serve para nada. Então, a gente vê que essa interação, ela precisa existir. Tem uma palavra que eu tenho usado muito, que é a questão da transversalidade. Exatamente, né? Tem que ser transversal nisso aí, tá? Perfeito. E aí eu vejo que muito dos modelos, tanto modelo de ensino, que também é outra coisa que eu bato bastante, não adianta o modelo de ensino tradicional, da forma como vem acontecendo, não funciona mais. Não, realmente tem alguns setores que tu não vai conseguir com essa mudança de geração. E assim como os modelos de gestão pública, das formas como eles vinham acontecendo, também não vai conseguir impactar. Então, eu acho que no momento que isso aí ele convergir, que a gente começar a realmente ter as coisas conversando entre si, isso aí vai se tornar mais fácil. E aí a gente sempre fala que se tivesse e inclusive já teve, né? Mas agora está se pensando em iniciativas que estimulem essa troca de experiência, que servam como um ponto de referência para que as coisas aconteçam. Com certeza tu já vai começar a ter impactos muito grandes, e são impactos assim, ó, que não são a longos prazos, são impactos de um espaço menor de tempo. Né? E hoje eu vejo muito assim, ó, que a questão, de novo, poder público, academia, elas são muito fortes nesse sentido de induzir para que as coisas aconteçam. Verdade. Ober, a gente tem, desde 2018, que é quando eu comecei a trabalhar com isso, enfim, foi quando nos conhecemos, inclusive, de lá para cá, muita coisa se fez. Nós temos hoje uma lei de inovação, temos um ambiente regulatório municipal, né, para receber empresas de tecnologia, startups, enfim, para que se criem novas. Então, assim, de fato, eu acho que essa transversalidade, ela vem ao encontro dessa necessidade para atender a lei que está aí, está escrita, né? Se a gente botar ela a trabalhar, criação de fundo de inovação, enfim, para que a gente tenha recurso, acho que tem muito a se fazer e muito a se colher a partir disso. Mas o que o Ober pensa sobre quais setores, assim, tu vê mais potencial para que a gente possa investir? Porque a gente tem um turismo, né, vou usar aí a palavra um potencial turístico, que tem condição da gente utilizar, né? Tem a questão do agro, saúde, enfim, o que tu vê de solução nesse sentido para a gente utilizar e crescer? Dani, assim, ó, isso é bem interessante, porque, de novo, nós olhamos o nosso potencial, tocado na questão turística, tá? Eu acho que o nosso potencial turístico, ele realmente é um potencial gigante, né? Só que a gente vê assim, ó, que essa falta, principalmente de digitalização das coisas, ele acaba atrapalhando. Então, se no momento eu começar a pensar em como é que eu posso tornar o acesso turístico, ou tornar as informações turísticas, ou tornar tudo aquilo que envolve o turismo de uma forma mais digital, e notem que eu não estou falando só em questão de tirar foto de santo, tirar foto de ponto turístico, não é somente isso. É todo um conjunto de coisas envolvidas, desde hotéis, desde pousadas, desde supermercados, restaurantes, enfim, tudo isso, né? São áreas que elas vão desaguar, de certa forma, ali, exatamente pensando em serviços voltados para o turismo. Então também pode-se pensar muito nessa área. Eu vejo muito questões de a própria educação, os formatos. Aí o pessoal diz, vamos fazer uma sala de aula invertida, vamos fazer... Cara, pra mim não é coisas assim, só bate papo, realmente. São coisas realmente que precisam criar algum tipo de impacto e gerar algum tipo de valor, para que o aluno não seja simplesmente uma pessoa que vai decorar alguma coisa e vai tentar colocar aquilo ali depois em prática.
Não, é que ele já tenha na própria instituição. E aí uma coisa bacana que a instituição hoje que nós estamos trabalhando, que é a FASA, ela tem muito em relação a isso, né? De trazer coisas, exatamente esse viés de empreendedorismo já desde os primeiros semestres. E a gente vê que isso estimula muito, né? Os alunos realmente, eles já saem com aquele negócio, a vivência de mercado já de dentro da instituição, coisa que antes eu não percebia. E aí tem coisas também que a gente vê o seguinte, que além da educação, além do turismo, a área de saúde tem uma demanda muito grande por coisas que as pessoas precisam no sentido assim, ó, desde, se tu pensar assim, de automatizar uma questão ou melhor, de facilitar uma questão para que tu consiga fazer uma agenda ou agendar um exame. E não são coisas assim mirabolosas, diz, eu preciso... Cara, não são nem distante. Simples, exatamente. Né, são coisas simples. E só que, de novo, eu acho que tu precisa ter esse estímulo, e aí a própria lei de inovação, ela acaba se inserindo nesse contexto. Só que a lei de inovação, eu vejo que ela tem que ser melhor disseminada, vamos dizer, nesse sentido. Para que as pessoas olhem para a lei de inovação, que o município já existe, não são todos os municípios que têm, né? Mas é uma lei que já existe, e ela pode realmente ser mais atrativa, ela é atrativa, só que as pessoas muitas vezes não sabem dela e não fazem uso dos recursos que ela proporciona. Perfeito. Ober, o que tu acha que tem aí agora de tendência tecnológica, né, que ainda vai chegar com força aqui pra gente? Tu quer realmente isso? Quero que tu fale um pouquinho, nesses últimos minutos, um pouquinho de nos negócios, enfim. Dani, tu sabe que foi... Nessa quarta-feira até nós fizemos uma fala, uma iniciativa bem bacana ali que o pessoal da Primos está começando, eu vi, eu acompanhei. Que é a parte do Café Work, e foi bem bacana, que foi exatamente uma fala sobre IA em negócios. E aí uma coisa que a IA o pessoal tá olhando muito e tá causando um certo alvoroço, mas pensa assim, é só uma ponta do iceberg que muitos não estão olhando. Sim. E as pessoas estão pensando em usar, dizem assim, mas como é que eu vou usar um negócio para escrever texto? Para mim só faz texto. Não. Tu consegue fazer muito mais coisa do que somente textos. E aí exatamente nessa fala a ideia foi passar uma parte de embasamento técnico. E aí eu até brinquei com o pessoal e disse, gente, olha só, eu vou ser um pouco chato que eu vou passar alguma coisa mais teórica, mas exatamente para as pessoas entenderem como é que funciona. E perceber o potencial que existe. Desde de questão de o texto, que o pessoal usa muito para geração de textos, imagenzinhas, coisas assim, mas para coisas mais robustas, até para a parte de análise de dados de negócio, gerar indicadores, te auxiliar em tomadas de decisão. E isso são coisas que as empresas, né, elas não estão ainda olhando. Então é uma coisa bacana que a gente vê que também existe um potencial nessa área. Tá? Uma área que ela está demandando muita mão de obra mais especializada realmente, e obviamente que quanto mais especializado, melhor ela paga. Né? E aí a gente está estimulando ou está fazendo para que surjam mais iniciativas nessa área. E aí quando a gente for começar a querer falar de outras coisas que pode ter nesse setor, aí a conversa vai longe. Tá? Mas eu acho que é bacana que em algum outro momento a gente converse de novo, tá? Mas eu acho que é bacana que as empresas elas olhem com uma atenção um pouco especial para esse setor, e não só com negócio assim, alguma coisa talvez distante, mas com uma coisa que já está perto, está acontecendo, e tu pode tirar proveito para melhorar teu negócio. Começa agora, começa já. Olha só, a gente está 2 minutos, eu tenho para te dizer que essa acho que foi a entrevista mais rápida, que passou mais rápido de todas as que tiveram aqui, e eu tinha muito mais coisa para te perguntar e pra gente conversar. Já fica aqui o convite para tu estar outro dia aqui pra gente finalizar, conversar mais sobre isso. Mas eu quero assim, pra gente ir para esse fechamento, se tem alguém que está nos ouvindo e que tem curiosidade, quero saber mais, quero abrir uma startup, eu tenho uma ideia. Essa frase a gente conhece bem, né? E o que eu faço com essa ideia, meu amigo? Escuto bastante essa, tá? Escuto bastante. Pra quem não sabe ainda, nós trabalhamos muito com o conceito de Venture Builders, né? Venture Builders, então, a gente tem um portfólio de startups e nós pegamos elas e tentamos desenvolver o máximo elas. Para quê? Para que em algum momento a gente consiga passar ela adiante. Então receba algum tipo de aporte e aí a gente faz a saída e ganha em cima disso, tá? E então esse negócio de escutar pitches, apresentações, de eu tenho uma ideia, eu faço... Isso aí é uma coisa que a gente escuta bastante e é uma coisa que eu acho legal de contribuir. Então, e aqui eu vou tentar ser rápido, eu estimulo as pessoas a não guardarem suas ideias. Não fiquem com medo que a ideia vai ser roubada, cara, não tem problema.
troca a experiência, conversa com outras pessoas, explica, porque no momento em que tu trouxer isso e outras pessoas conseguirem te dar algum tipo de até simplesmente um questionamento, às vezes faz tu mudar de opinião e tu já melhora aquela tua ideia, tu já amadurece ela, tá? E quem precisar de ajuda, me procura no Instagram, me procura pode ser através do Mindset mesmo, enfim, nós estamos bem disponíveis aí para auxiliar quem precisar. Tá ótimo. Bom, são 14 horas agora. Eu quero te agradecer, Ober, por tu estar aqui compartilhando com a gente tua jornada, tuas experiências, tuas visões sobre inovação local. É importante que a gente reforce, né, o quanto que a junção de empreendedorismo, inovação, políticas públicas, e isso tudo combinado com o protagonismo local, né, das pessoas, pode colocar Santo Ângelo aí no circuito das cidades inovadoras. Então, para quem está nos escutando agora, repense o negócio, se pergunte que conexão inexplorada eu posso criar, que inovação eu consigo acender no meu entorno, porque no final empreender é exatamente isso, conectar o agora ao futuro desejado. Sou Dani Schneider, nos vemos amanhã no cafezinho, espero vocês. Um beijo e até lá. 2 horas, eu ia falar 1 hora. 2 horas em ponto. Obrigado pela presença, Oberdan. E a gente se despede do primeiro cafezinho dessa semana. Lembrando que a gente sempre tem a força da Corsã, Uri e Grinks Café Corporativo. Lembrando também que essa entrevista fica lá registrada no YouTube, você pode conferir o momento que quiser na íntegra, sempre a gente tem as nossas transmissões ao vivo no YouTube e Facebook, depois você pode conferir sempre na íntegra lá, só buscar Rádio Novos Horizontes FM lá no YouTube e curtir. São 2h01 e a gente fica por aqui, aquele abraço e até logo mais.